Boa noite, tudo bem com vocês? Então hoje estamos caminhando aí para mais uma aula do nosso módulo de medição de variáveis físicas industriais e continuamos trabalhando aí com vazão. Na aula passada foi a nossa primeira aula trabalhando com vazão, falamos sobre conceitos básicos, sobre vazões e tudo mais. Falamos também um pouco sobre os métodos e os tipos de medidores. E hoje nós vamos falarmos aí um pouco já de alguns instrumentos. Então, na aula passada, como eu citei para vocês lá, o, no que consistia os instrumentos de medição, seja eles quantitativos ou qualitativos, de medição de vazão. E hoje vamos falar um pouco aí sobre os métodos de medição de vazão. Então, assim como visto no nível, na temperatura, na pressão, na densidade, existem vários métodos para se fazer a medição da vazão também. E dentre eles se destaca alguns aí, como a medição por pressão diferencial. Então, pressão, nível, muitas variáveis nós podemos medir aí com o diferencial de pressão. Medição por área variável, medição através de velocidade, temos o método de medição através de força, de tensão induzida, através de vórtices, através de ultrassom. E hoje nós vamos dedicar nossa aula aí à medição por pressão diferencial, que é os elementos deprimogêneos, ok? Então a pressão diferencial ela vai ser produzida por vários tipos de elementos que vão ser colocados na tubulação onde vai se medir a vazão e de tal forma que o fluido tem que passar entre eles, certo? Então, a pressão diferencial, nós vamos utilizar alguns elementos, colocar na tubulação e o fluido tem que passar por eles. Qual que é a função desses elementos aí? A função é aumentar a velocidade do fluido, diminuindo a área de seção em um pequeno comprimento para haver uma queda de pressão. Não sei se vocês lembram de eu falar lá na medição de pressão, que quando eu diminuía a área, eu aumentava a pressão. E quando aumentava a área, eu diminuía a pressão. Então aqui o princípio é o mesmo, ok? Então vamos aí para a medição de por elementos deprimogêneos, iniciando aí. Ele se dá pela seguinte maneira: eu tenho o meu tubo, certo? A tubulação, onde eu vou ter uma pequena diminuição na área dela. E se eu tenho uma diminuição, eu tenho aqui um aumento de velocidade, certo? Porque a minha pressão aumenta, eu tenho uma diferença de pressão entre esses dois. E os elementos deprimogêneos, ou seja, a medição por pressão diferencial, ele vai pegar essa diferença aí, ó, entre a vazão inicial e a final. Depois de algum tempo, a vazão volta ao normal, porque esse aqui é bem instantâneo, não tem tanta influência sobre o processo. É claro que existe percas também. Mas tem a vantagem aí, é que a pressão diferencial ela pode ser aplicada em uma grande variedade de medições, principalmente gases e líquidos, e até mesmo alguns sólidos em suspensão, ou seja, sólidos que estão suspensos no gás, bem como os fluidos mais viscosos, em uma baixa temperatura e pressão bastante ampla, certo? Então, é isso aí. Então, os sensores, os transmissores, tudo aquilo que for medir utilizando o princípio de medição, o método de medição de pressão diferencial, vai se basear nesse princípio aqui, de uma diminuição de área, e eu vou ter a diferença entre essas duas áreas aí, a velocidade entre essas duas áreas. É isso a medição por pressão diferencial. Esse é o princípio. Vamos lá para os instrumentos que utilizam desse princípio. O primeiro e mais comum aí é a placa de orifício, que vai consistir basicamente numa placa com a furação ao centro dela, mais abaixo, depende da aplicação. Eu vou passar um PDF para vocês com a aplicação de cada placa. E ela é instalada de forma perpendicular à tubulação, certo? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho as placas, onde uma é instalada na tomada de alta pressão
E eu tenho a placa aqui, certo? Onde vai fazer essa diminuição de área. E eu tenho as tomadas de alta e de baixa pressão, certo? Então, ela se utiliza do princípio que eu acabei de explicar para vocês. Então, ao passar pelo orifício menor que o diâmetro, o fluido vai aumentar sua velocidade, ou seja, diminui a área e aumenta a pressão ali, consequentemente a velocidade também, produzindo uma queda de pressão lá no fluido. Então, eu tenho aqui tudinho, uma alta pressão, eu diminuir, ele vai aumentar a velocidade. Então, eu pego essa diferença entre esses dois aqui. Essa aí é o funcionamento da placa de orifício. Utilizando a pressão diferencial também aí, nós temos o tubo de Venturi, e combine dentro de uma unidade simples, um cilindro com formato de uma garganta estreitada entre duas seções cônicas. E ele é usualmente instalado entre dois flanges na tubulação. Então é semelhante à placa de orifício, deixa eu mostrar para vocês aqui. A diferença aqui é a diminuição da área é feito por ele mesmo. Então aqui eu tenho as tomadas de pressão de alta e de baixa, eu tenho aqui tudinho. E também utiliza aí a pressão diferencial como um método de leitura de vazão, ou desculpa, isso, de vazão. Temos aí o bocal também, que também é um medidor de vazão baseado no princípio de pressão diferencial. E em muitos aspectos é um meio termo, que nós podemos chamar ele de um meio termo entre o tubo de Venturi e a placa de orifício. Eu vou mostrar a imagem para vocês aqui, ó. Então ele é um meio termo aí, eu tenho semelhante, vocês podem ver aqui na imagem dele. A diferença é que eu não tenho o círculo, o orifício ao centro dele, mas é bem semelhante. Ele é mais utilizado em fluido abrasivo. Por quê? Porque a placa de orifício, se o fluido for abrasivo, ela vai corroendo aqui a placa do orifício. E isso dá uma grande diferença aí na medição. Certo, pessoal, hoje a aula era bem simples, era só para falar sobre esse método de medição utilizando a pressão diferencial. Vocês já estão craques em pressões diferencial. E na segunda-feira nós vamos trabalhar outros métodos para medição de vazão. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algo que não ficou claro, eu peço que entrem em contato comigo. Tenham um bom fim de semana e até a nossa próxima aula.